E hoje eu quero conversar com você sobre o que eu faria se eu tivesse que começar a estudar inglês hoje. E eu quero conversar com você sobre isso porque eu falo inglês basicamente a minha vida inteira. Eu comecei a estudar inglês aos 8 anos de idade, mais ou menos. E eu falo inglês já tem muito tempo e eu ensino já tem mais de 8 anos. Então eu tenho uma bagagem muito grande. Eu sei exatamente como é estudar sozinho, começar a estudar sozinho, porque eu também lá no começo estudei sozinho, eu estudava com dicionário, inclusive. Então, levando em consideração que a gente está no começo de 2026, muito provavelmente você colocou essa meta aí no seu papel para você terminar o ano falando inglês. Eu gostaria de trazer esse vídeo logo no comecinho do ano aqui, justamente para te ajudar a desenhar esse mapa aí para você de fato começar a estudar inglês hoje, se possível, e também poder terminar o ano aí realizando esse sonho, realizando esse objetivo. E claro, se você gostar desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar um joinha nesse vídeo para você ficar por dentro das coisas que eu posto aqui. Eu sempre estou trazendo dicas e eu acabo ajudando bastante a galera aí. Cara, só faz um comentário aqui no canal, em algum vídeo que eu tenha, se você ficar com alguma dúvida, que eu com toda certeza vou te responder, tá? Bom, mas sem enrolação, bora pro tema do vídeo aqui. E a primeira dica que eu tenho para te dar é: cara, acha um professor ou um curso que vá te guiar do básico até o avançado e que você tenha certeza e clareza do que você vai estudar e durante o período de tempo que você vai estudar. Eu falo isso porque existem dois pontos aqui. O primeiro é que cursos online geralmente dão um acesso vitalício. Isso é um ponto muito positivo para você que tem uma rotina muito puxada, para você que não sabe exatamente qual o horário do dia ou se você vai conseguir estudar naquele dia. Então você consegue ter uma margem muito maior de tempo. Só que levando em consideração que você quer terminar o ano de 2026 falando inglês, cara, senta, entende todo o cronograma do curso, tudo que você vai precisar estudar, tudo que você vai aprender ali ao longo da sua jornada. Isso vai te dar uma clareza exata do que você vai precisar fazer diariamente. Então pode ser que você não consiga aí sentar para estudar efetivamente na frente do computador, no tablet ou o que quer que seja, mas ainda assim você consegue ter tempo ao longo do seu dia para aprender uma palavra nova, para praticar alguma coisa nova também. E o segundo ponto é que você não sabe exatamente o que você precisa estudar. Então, a partir do momento que você tem um professor particular, ou então você tem um curso online em que você sabe exatamente o que você vai aprender, você acaba tendo um acompanhamento. Então, você sabe o caminho que você está trilhando. E é muito importante também você entender quando você está começando e quando você vai terminar os seus estudos. Isso para você, de fato, não procrastinar, tá? Porque, de novo, aquela ideia do acesso vitalício, você acaba pensando: caramba, hoje eu não vou estudar, mas não tem pressa que eu estude, porque eu vou ter todo o tempo do mundo para estudar esse curso. Então, quando você não tem essa disponibilidade eterna, vamos colocar assim, você acaba colocando um pouquinho mais de urgência nesse seu objetivo. Então, entenda quando você vai começar e quando você vai terminar. Ainda que o curso seja acesso vitalício, cara, é importante você colocar um cronograma de quando você vai começar e quando você vai terminar de estudar aquele curso. E é muito importante também você colocar, levar em consideração que você não é uma máquina. Você não vai aprender tudo se você estudar 5 horas por dia, tá? Se você estudar 5 horas por dia, a única coisa que vai acontecer é você vai estar gastando o seu tempo. Isso porque o seu cérebro, ele precisa de tempo para associar todas as informações e também ele precisa de tempo para guardar todas as informações, entender o que é relevante e o que não é relevante. Então você precisa também aí escolher um curso, um professor que use técnicas de neurociência pensando em repetição espaçada, que vai te ajudar ali a decorar, memorizar as coisas ao longo do tempo, porque é normal que você acabe esquecendo, tá? Então, isso é muito importante que você leve em consideração. E eu tô falando isso justamente para você aí, no começo do ano é sempre muito empolgante, caramba, vamos estudar, vou dedicar 3, 4 horas do meu dia para estudar. E aí depois você começa a estudar de fato e aí você percebe que você não tá, guardando efetivamente as coisas que você estudou. E aí você acaba desanimando por isso, né? É muito normal de acontecer esse tipo de coisa. Então é importante você entender que mais não significa que vai ser melhor, tá? Então, cara, coloca 30 minutinhos por dia, já é o suficiente. Vê uma aula por dia, cara, já é o suficiente. Se você for fazer aula particular, não fica pensando, tipo, eu vou fazer 4, 5 aulas por semana. Não, faz uma aulinha por semana, uma horinha, faz as atividades da semana,
Faz outras coisas que você tem que fazer ao longo da semana, leitura, assistir vídeos e coisas do tipo, para você também fazer as coisas diariamente, mas sem estar colocando muita informação no seu cérebro, para o seu cérebro aí conseguir associar as informações e de uma forma muito tranquila conseguir aí fazer com que você aprenda. Então isso daqui é só um primeiro ponto para você. Eu falo até pelo japonês que eu tô aprendendo, né. Eu tenho uma certa facilidade de aprender idiomas, porque eu já dou aula há muitos anos, eu falo inglês, falo espanhol e tal. Só que o japonês eu tenho muita dificuldade com ele justamente pelo sistema de escrita, que é totalmente diferente do que a gente conhece, né. Então, até mesmo as palavras quando eu comecei a estudar, eram muito parecidas umas com as outras, e aí pra memorizar cada uma, cara, era impossível, era muito difícil. Só que eu pensei exatamente nisso, eu falei: "Não, eu tô me afobando demais nas informações e eu preciso ir um pouco mais com calma". E aí eu dei um passo pra trás, dei uma relaxada, parei de estudar inclusive um tempo aí o japonês pra poder, limpar, vamos colocar assim, o meu cérebro, não limpar as informações, mas limpar o excesso das informações que tinham voando soltas assim. Deixei elas acalmarem, e aí eu comecei a estudar de novo, cara, e parecia que eu nem tinha parado de estudar durante um tempo. Todas as informações estavam totalmente frescas, assim, tipo, como se eu estivesse estudando diariamente, então às vezes dá um tempo para o seu cérebro também é extremamente importante. E só um adendo para esse primeiro ponto, eu já falei várias vezes aqui, eu sou professor há mais de 8 anos e com toda certeza não deixaria de falar, né, sobre o meu curso, o WhatsApp Speak. São aulas particulares, eu vou deixar o link aqui na descrição. Só que, se você não tiver interesse em aulas particulares, não quiser pagar mensalidade, coisas do tipo, eu vou deixar linkado aqui em cima e também vou deixar na descrição um vídeo aqui do canal onde eu falo sobre os melhores cursos de inglês online para você fazer em 2026 aí, começar agora no começo do ano e fazer aí ao longo do ano. Então assim que você terminar esse vídeo, você vai lá dar uma olhada no outro de melhores também, beleza? E aí você seleciona e escolhe qual que vai ser o melhor para você. E a segunda dica aqui para você é que você precisa usar o inglês todos os dias, mesmo que você não saiba falar, tá? É importante isso porque você precisa entender que você precisa ter contato diário com o idioma. E aí o contato diário com o idioma eu vou pedir para você, principalmente para você que é iniciante, para você evitar de assistir filme, assistir série, coisas do tipo, sem um guia, vamos colocar assim. Colocar para assistir só por assistir. Cara, se você tá indo por entretenimento, que você tá no seu horário livre, você quer assistir em inglês com legenda, cara, tranquilo, assiste, aproveita seu tempo. Mas pensando em momento de prática, filmes e séries costumam ter um vocabulário um pouco mais avançado, um pouco mais complicado de entender até mesmo para quem já é mais avançado, tá? Tem muitas expressões, tem muitos dialetos, cara, é bem complicado de entender para quem é iniciante, tá? Levando em consideração que você tá começando agora e você não quer gastar o seu tempo aí tendo de fato que parar um episódio para estudar o episódio de um filme ou de uma série, um pedaço de um filme ou um episódio de uma série. Nesse caso aqui, o que que eu vou recomendar para você? Cara, abre o YouTube, abre o TikTok, abre o Instagram, não sei a plataforma que você preferir, e vai ver vídeos de pessoas reais falando sobre alguma situação do dia a dia delas. Então escolhe o tema que você gosta, por exemplo, se você é dentista, cara, vai ver vídeo de dentista. Se você é advogado, vai ver vídeo de advogado. Temas que você gosta de ter contato. Isso até porque conforme você vê conteúdo do que você tem interesse, por exemplo, se você quer aprender inglês pensando em trabalho, se você começa a consumir de pessoas reais da sua área, é bom que você acaba até aprendendo ali jargões da sua área. Então, quando você for estudar um curso online ou fazer aulas particulares, você já vai ter contato diário com essa parte aqui de jargões, coisas da sua área. Então, para você evoluir e conseguir um trabalho aí ganhando em dólar, em euro, ou o que quer que seja, vai ser muito mais fácil para você, porque você já vai estar naquele dia a dia, já vai ter naquele contato diário. E ainda nessa ideia de você usar o inglês todos os dias, cara, muda o idioma dos seus dispositivos, celular, computador, tablet ou o que quer que seja. Tenta ouvir mais inglês ao longo dos seus dias aí, que sei lá, bota um podcast, como eu falei, assiste um vídeo do YouTube, enquanto você tá, sei lá, fazendo comida, lavando louça, cara, não sei, alguma atividade chata, vamos colocar. Chato não, né, cara, lavar louça é realmente insuportável. Mas quando você estiver fazendo alguma atividade chata do seu dia que não precisa da sua atenção, cara, bota um vídeo do YouTube,
no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. Deixa rodando. E aí você vai ouvindo, isso vai te dar contato diário, você vai estar praticando aí, aprendendo vocabulário, que isso daqui é muito interessante. E quando você vê pessoas reais falando o idioma, pessoas reais que eu digo é não estar dentro de um contexto de filme ou série, tá? Quando você tá dentro aqui de um vendo pessoas reais, você acaba entendendo mais, e é muito mais fácil de você captar a mensagem do que eles estão falando. E aqui uma dicasinha a mais, quando você estiver vendo vídeo, principalmente vídeo curto, cara, tenta repetir o que a galera tá falando. Isso daqui se chama shadowing. Shadowing é uma estratégia aí de você aprender a falar as coisas da mesma forma que um nativo fala, tá? Isso daqui melhora a sua pronúncia, então isso daqui é só uma diquinha a mais pra você. E o terceiro ponto aqui seria você focar na comunicação efetivamente e não se desgastar muito com gramática, tá? Isso porque quando você começa os seus estudos pela gramática, você evolui, você aprende, mas você acaba tendo um raciocínio, você acaba tendo um pensamento muito lógico em cima do idioma, quando na verdade precisa ser uma comunicação mais natural. Então, ao invés de você focar em estruturas de como você monta uma frase em inglês, você primeiro aprende frases simples. Por exemplo, aprende frases prontas, no caso, né? Por exemplo, eu quero ir ao shopping. I want to go to the mall, por exemplo. Eu preciso lavar a louça. I need to wash the dishes. I need to buy a car. I need to blá blá blá. I want to blá blá blá. Então pega essas frases prontas, por exemplo, I need help. Cara, é uma frase pronta. Então aprende essas frases prontas, começa a deixar elas na ponta da sua língua, aprende esse basicão do idioma primeiro, para você ter ali uma primeira comunicação mais simples, mais natural. Eventualmente você agrega a gramática para melhorar aí as suas construções de frases. E eu não sou esse tipo de professor que é contra a gramática, que fala que gramática não serve para nada, que você aprendeu português falando e tendo contato diário e que o inglês vai ser porque seria diferente, né? Mas no caso é totalmente diferente, porque o português você não aprendeu, você adquiriu, foi o seu primeiro idioma. A partir do momento que você já tem um idioma raiz, você vai aprender outros com base no seu idioma raiz, né? Porque você já tem toda a lógica, você já sabe como o idioma funciona e coisas do tipo, né? Então você eventualmente precisa agregar a gramática nos seus estudos. Por quê? A partir do momento que você entende a gramática de um outro idioma, isso também vai te dar aí mais naturalidade na hora de você falar, porque você vai entender exatamente onde dentro de uma frase você coloca uma expressão, sem soar aí, errado, sem falar errado, sem gramaticalmente ali estando certo. Então é extremamente importante que você entenda isso também. Então, cara, aprende o basicão primeiro, depois você começa a agregar gramática, beleza? Então, levando em consideração esses 3 pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo, cara, é exatamente isso que eu faria se eu tivesse que começar a estudar inglês hoje. E eu tô falando isso justamente porque eu tenho mais de 8 anos de experiência, eu sei o que dá certo, o que não dá, inclusive eu aprendi e aprendo espanhol sozinho, né? Eu moro na Espanha, mas eu aprendo espanhol sozinho e aí eu vou me jogar para o mundo e eu já me jogo na prática, já falando com a galera. Então é extremamente importante você ter esses pontos aqui em consideração, tá? E se você gostou desse vídeo, lembra aí de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante, vai te ajudar bastante a acompanhar o meu trabalho. E o meu trabalho aqui nada mais é do que trazer dicas, trazer informações importantes para você evoluir de fato no inglês ou em qualquer outro idioma que você queira aprender, porque as dicas elas acabam se relacionando, beleza? Não esquece também de deixar um joinha nesse vídeo para chegar a mais pessoas, ajudar o meu trabalho. E é isso, eu te vejo na próxima.